Bom dia a todos e todas, bom dia lindezas, uma alegria enorme. Queria agradecer ao Sandy pelo convite, Marta, Escolas Rio, agradecer também a presença de todos vocês. Uma oportunidade muito grande da gente problematizar algumas questões e aprofundar as nossas reflexões para que a nossa prática pedagógica continue sendo, né, ou se transforme numa prática pedagógica mais libertadora, né, como deve ser, né? Muito obrigado, então, portanto, me sinto muito honrado. E depois da intervenção aqui da fala da professora Carol, ficou mais difícil para mim, eu já estava cheio de dúvida, agora então ferrou. Quando o Sandy, não, meu colega Sérgio está ali, um dos maiores cinegrafistas do Brasil, está ali, falou, não sai daqui do público. Vai ser difícil, certo? Né? Mas eu já estava vindo para cá, ele falou, não, tem que ficar aqui. Quando o Sandy me falou, me chamou, a gente ficou conversando, rompendo o silêncio, educação e diversidade. Eu falei, eu vou estudar, eu preciso estudar, professor, preciso estudar. Eu vou estudar, vou começar a estudar, educação e diversidade, o que é isso? E aí, começando a estudar, percebi o seguinte, muito já se fala, né? Muito já se falou sobre educação e diversidade. Nessa semana, dia 19, se vivo fosse, Paulo Freire, que certamente ainda influencia todos nós, estaria fazendo 101 anos, né? E o Paulo Freire fala a mesma língua que nós, assim como Darcy Ribeiro, assim como Anísio Teixeira, Amália Franco, Nízia Floresta, fala a mesma língua que nós. Isso é um grande privilégio, né? Então, não poderia deixar de lembrar, né, a passagem da data natalícia de Paulo Freire, que muito nos influenciou e ainda vai nos influenciar, sem dúvida nenhuma. Mas eu fiquei pensando, Sandy, educação e diversidade. Eu falei, vou estudar esse negócio, que legal. Educação e diversidade. Perguntei para a Thaís, minha colega lá da Escola Parque, sabe tudo sobre isso, né? Eu falei, Thaís, me ensina, me ajuda, educação e diversidade. E aí eu fui ver o seguinte, é um assunto que você encontra uma vastíssima bibliografia, né, de todos os vieses, né? É possível você encontrar livro Educação e Diversidade na Educação Física, Zé. Colega aqui, ó, Frederico Trota, Escola Municipal lá no Recreio, está aqui presente, Zé faz um excelente trabalho, né? Educação e Diversidade na Tecnologia, trabalho até do meu professor aqui, a Milka, da UFRJ, Educação e Diversidade em Diferentes Contextos, aliás, a Milka também trabalhou no CPTOR, né? Você encontra uma diversa literatura sobre o assunto, muito material sobre educação e diversidade. Eu falei, caramba, então, o que é que a gente precisa pensar? Porque muita gente já pensou, sabe, sobre educação e diversidade, né? No Brasil, inclusive, a educação tem um respaldo legal que é reconhecido, inclusive, no mundo inteiro, né? O respaldo legal da educação brasileira, educação como direito de todos, né? Desde os pioneiros, né, Anísio Teixeira, né, passando de novo por Darcy Ribeiro, a nossa legislação LDB, a primeira foi em 1961, a atual LDB de 96, a Constituição de 88, né, os parâmetros curriculares, sempre fala, sempre coloca educação e diversidade, educação centrada no aluno, etc, etc, etc. Os pilares da educação são poderosíssimos, né? Se a gente observar a legislação, né, que trata sobre a educação brasileira, a gente nos dá orgulho dessa legislação. Nós não encontramos uma legislação como essa na maioria dos países, mesmo nos países desenvolvidos, né? Os pilares que sustentam a educação brasileira, disponibilidade, acessibilidade, está tudo lá, está tudo escrito, né? Está tudo colocado, né, como uma possibilidade ou como uma necessidade. Aceitabilidade, educação como direito de todos, de fato. Adaptabilidade. Poxa, então continuei pensando, Sandy, cheio de dúvida. Aí sabe o que eu resolvi trazer e compartilhar essas dúvidas com vocês, que é para ver se eu consigo superar. Desculpa se eu vou estar aqui decepcionando, mas eu trouxe um monte de dúvida para cá. Não trouxe nenhuma certeza, né? Desculpa, mas eu acho que é isso. E aí eu comecei a pensando, e já ouvi, me perguntaram até hoje, quanto tempo você está em sala de aula? 35 anos, esse ano eu faço 35 anos em sala de aula, só trabalhei na rede privada, trabalho na rede privada ainda, esse tempo todo na rede privada, e sempre escuto isso. Na minha escola, todo mundo é igual.
Portugal, né, Carol? Na minha escola, então por que a gente precisa falar de educação e diversidade? Se na minha escola todo mundo é igual. Não, aqui na escola todo mundo é tratado como igual. Da mesma maneira, não tem esse negócio não. Aqui na escola, não. Né, Thaís? Todo mundo é igual. Então nós temos um grande problema. Se você, na tua escola, todo mundo é igual. Nós temos um enorme problema, como a Carol acabou de falar, acabou de dizer, né? Se todo mundo é igual, tem um monte de silêncios que não são rompidos. E aí, Sandra, eu comecei a entender a provocação da Escola Rio, né? Todo mundo é igual? Pô, então a gente precisa romper esse silêncio. A gente precisa superar essa certeza de que todo mundo é igual. E aí, para começar nessa reflexão, que na verdade é dúvida, só trago dúvidas, eu penso em compartilhar com vocês, meus colegas, minhas colegas, Boaventura Souza Santos. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças. E de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Se na minha escola todo mundo é tratado igual, nós temos um enorme problema. E nós temos um enorme desafio. Enorme problema e enorme desafio. E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que eu posso colaborar para aumentar a dúvida das pessoas que vão lá no dia 24 ouvir a professora Carol e ouvir a mim. Romper o silêncio. E uma das questões que eu gostaria de trazer, até porque para mim é mais confortável, eu sou ativista do movimento negro já há bastante tempo, e agora também eu estou pensando academicamente as relações raciais, porque estou finalizando meu mestrado em relações raciais no Cefet, e aí eu pensei em compartilhar com vocês, minhas colegas, meus colegas, a escola e o racismo, não romper esse silêncio. A Carol, brilhantemente, me ajudou muito, né? Fazendo a apresentação sobre como as mulheres são silenciadas, né? Como essas histórias não são apresentadas. E hoje, aqui, nesse auditório, felizmente, né, Carol? Nós temos a maioria de mulheres. E os negros? E as negras? 56,4% da população brasileira se autodeclarou negro. Autodeclaração. Isso dá mais ou menos 120 mil. Pode ser aqui, Zé? Isso dá mais ou menos 120 mil. Zé, está aí. Guilherme também, pessoal. Guilherme é do som lá atrás, ó. Guilherme, sensacional. Isso dá mais ou menos, Sandy, 120 milhões de brasileiros que se autodeclararam negros, pretos e pardos, de acordo com a classificação do IBGE. Mas, Fábio, isso é muita gente, 120 milhões. Vamos ver. Portugal. Um monte de brasileiro está indo embora para Portugal, né? Portugal, a população inteira de Portugal, 10 milhões. 10. População inteira de Portugal. Alemanha, 80 milhões. Negros autodeclarados no Brasil, 120 milhões. E eu fico pensando, a maioria de nós aqui é profissional de escolas da rede privada de ensino, como eu. Onde estão os negros na rede privada de ensino? Alunos negros, profissionais negros. Ah, então agora estou começando a entender, Sandy. É preciso mesmo romper esse silêncio. É preciso mesmo provocar esse desconforto. Senão a gente não vai produzir uma educação libertadora. E aí eu penso, poxa, combater o racismo nas escolas é uma necessidade urgente. Eu penso que tem alguma coisa errada aí, né? Ué, mas Fábio, não, lá na escola todo mundo é igual. Tá difícil isso. Acho que não, né? Vamos ver? Acho que não. Eu gosto muito da Verna. A Verna Myers, ela é gerente, vamos dizer assim, eu não sei exatamente o nome, que tem uma sigla em inglês, eu não sei direito não, TFO, um negócio assim, um negócio em inglês. A Verna, ela é gerente de diversidade e inclusão da Netflix.
e ela já está lá na Netflix trabalhando diversidade e inclusão, essa plataforma de streaming que todos nós consumimos, né, há muito tempo. Eu gosto demais da observação que ela faz. O período da neutralidade acabou. O período da neutralidade acabou. Não é possível mais não reconhecer, como a Carol lembrou aqui, a contribuição das mulheres na formação social, histórica e cultural da sociedade brasileira. Não é possível mais trazer isso para a escola, evitar trazer isso para a escola. Não é possível mais a gente pensar na contribuição histórica, cultural, social da população negra e seus afrodescendentes para a formação da nossa sociedade, assim como da população indígena na nossa sociedade. A era da neutralidade acabou. Quando a gente fala de racismo, a gente tem que entender que o racismo na sociedade brasileira está tão naturalizado, e por isso ele se encontra em todos os espaços, inclusive na escola. Ele está tão naturalizado que ele é reproduzido, mesmo que a gente não tenha intenção. Mesmo que a gente não tenha intenção, ele está lá, ele faz parte da norma. Lia Weiner é uma antropóloga, psicóloga, né? Professora da UFSC. Eu gosto muito quando ela diz, quando dizemos que o racismo é estrutural, estamos dizendo que se tudo acontecer dentro da normalidade, o resultado será racista. Se tudo acontecer dentro da normalidade, o resultado será racista. Por isso eu gosto muito da Verna, quando ela diz, o período da neutralidade acabou. Se nós não nos mobilizarmos para pensar sobre isso nos espaços que a gente trabalha, mesmo sem termos a intenção, a gente vai acabar reproduzindo. A gente vai acabar contribuindo para essa engrenagem racista continuar provocando violência, exclusão, silenciamento, etc, etc, etc. Por isso nós precisamos nos posicionar. O racismo, ele acontece mesmo que nós não tenhamos a intenção. O antirracismo, ele só vai existir se tivermos a intenção. Entendi então agora, Sandy. Precisamos romper o silêncio, sim, né, Marta? Precisamos romper o silêncio. Nós somos educadores, nós trabalhamos em escolas, onde temos um espaço de enormes possibilidades. Mas veja, será que a gente precisa mesmo pensar sobre isso? Será que isso não está na moda? Não é uma questão que está na moda? Eu tenho ouvido isso com muita frequência. Pô, ainda bem, né, Fábio? Esse negócio de racismo, antirracismo está na moda. Eu falei, eita. Será que está na moda? A primeira instituição negra de massa, ela foi fundada em 1931. A Frente Negra Brasileira, 1931, Frente Negra Brasileira, chegou a ter quase 10 mil filiados pelo Brasil. Como assim está na moda? Né? E a comunidade internacional já entendeu que a necessidade de combater o racismo é premente. Por exemplo, a ONU, e o Brasil foi signatário, determinou a criação da chamada década afrodescendente, para mobilizar a comunidade internacional, né, para enfrentar o racismo. Reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Ainda falando da ONU, portanto, falando da comunidade internacional, definiu em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles devem ser atingidos daqui a pouquinho, 2030. Daqui a pouquinho. O ODS 10, ele define, né, ele tem como propósito principal a redução das desigualdades. E se nós aqui abrirmos o ODS 10, como é que vamos reduzir as desigualdades? Está lá, combater o racismo. É uma forma de reduzir as desigualdades. É a comunidade internacional falando, não é o movimento negro falando. É a comunidade internacional reconhecendo que não combater o racismo é uma forma de manter a desigualdade. E aí, o que a escola tem a ver com isso? Né? Absolutamente, né, professora? Absolutamente tudo o que a escola tem a ver com isso. Nós sabemos que a escola talvez seja o principal espaço, o primeiro grande espaço de socialização. O primeiro grande espaço de produção e reprodução do conhecimento.
E talvez também, talvez não, com certeza, como nenhuma escola, nenhuma instituição que nós aqui trabalhamos, ela está dentro de uma bolha, as contradições da sociedade também estão presentes nas escolas. E se nós não estivermos atentos, essas contradições, esses apagamentos vão ser facilmente reproduzidos nas escolas. Por isso que precisamos ter uma intenção. No meu caso aqui, esse recorte que eu estou fazendo é o recorte do racismo e do antirracismo. Precisamos ter intenção. As escolas, nós profissionais de educação, né, os gestores, coordenadores, diretores, precisam se engajar nessa questão. Senão vai ser reproduzido. Eu acho que é isso, romper o silêncio, né, Sandy? Mais ou menos isso. Né? Eu acho que é por aí. Trouxe aqui algumas questões para a gente perceber o quanto que o nosso silêncio diante do racismo é tremendamente brutal. Olha essa matéria. Da agora, tá recente, pessoal. Março de 22. Eu rezava para ser branco. Discriminação e ofensas na escola são a primeira experiência que pessoas negras têm com racismo. Isso é resultado de pesquisa acadêmica, que também hoje, 2022, né, Carol? Já temos aí muito material para pensar e refletir sobre isso. Muito material. Outra questão importante. 1 em cada 5 professores negros diz já ter sofrido racismo na escola. Ué, mas na escola todo mundo é igual, mas a escola não é onde a gente consegue formar um cidadão crítico. Até consegue, se nós tivermos a intenção. Ah, mas a escola salva, a educação salva. Qual escola e qual educação? A gente precisa refletir sobre isso. Qual escola e qual educação? Recentemente não vou mentir para vocês. Ontem, lendo um artigo do jornal Nexo, da professora Luciana Brito, ela lá está fazendo uma reflexão sobre voto, intenção de voto, e ela viu o seguinte: pessoas com um salário médio acima de 3 salários mínimos e com curso superior completo tendem a ter mais simpatia a teorias, a ideias fascistas, a ideias que garantem ou defendam a permanência dos privilégios. Não estou falando direito, privilégios. Aí eu pensei o seguinte, Sandy, 3, 4 salários mínimos. São os mais escolarizados. Mais escolarizados. E estudaram em escolas, para ter curso superior, escola pública, faculdade pública, boas escolas. Esse pessoal não conseguiu abandonar essas ideias na escola. E passaram na educação básica, no mínimo 15 anos na educação básica. Por isso que é necessário romper o silêncio. Que escola nós estamos falando? Que educação nós estamos falando? E de novo, eu trago aqui para os senhores e para as senhoras essas dúvidas que eu tenho, Sandy, professora Carol, professora Marta. Trago essas dúvidas aqui. Professora Graça, professora Thaís, professora Ana. Tem um monte de colega aqui, que legal. Muito legal. A professora Ana, eu conheço ela há 3 anos, mas vi hoje a primeira vez. Olha que coisa extraordinária. Que coisa. Se a gente não pensar sobre isso, que escola e qual educação, nós não vamos romper os silêncios e vamos acabar contribuindo para a reprodução dessa engrenagem. Isso é perigoso para nós. Veja, aqui também. Não coloquei a data. Coloquei a data. Anteontem. A data foi anteontem. Aqui, ó. Isso aqui é rede municipal, rede pública municipal, lá de Piraí do Sul, em homenagem ao bicentenário, Carolzinha, da independência, faz um desfile cívico onde crianças estão acorrentadas como escravizados. Numa rede pública de educação. Fábio, mas isso deve ter sido no século retrasado. Não, foi ontem. Por isso que eu estou trazendo aqui essa inquietação. Que escola é essa? E que educação é essa? Por isso que precisamos, todos nós, assumir esse compromisso. É necessário que tenhamos a intenção antissexista, anti-homofóbica, antirracista, senão não vai rolar. Está aqui a prova.
Outro detalhe, que nós que trabalhamos na educação privada e em escolas, principalmente escolas com ticket, né, médio alto, isso aqui é uma realidade. Na Escola Parque, por exemplo, onde eu trabalho, acredito que outras grandes escolas, né, Sandy? Isso aqui é resultado também de uma pesquisa acadêmica da Faculdade de Ciência Política da UERJ, o IESP, um grupo de pesquisa chamado GEMA, coordenado pelo professor Luiz Augusto, extraordinário grupo de pesquisa. Menos de 10% dos alunos das 20 melhores escolas do Brasil são negros. 56,4% da população brasileira é negra, autodeclarada. Eu tenho uma tese que tudo que acontece nas escolas educa. Isso já dura há muito tempo. Muito tempo, isso não é de agora, exatamente. Tudo que acontece na escola educa. A Carol trouxe essa reflexão aqui. Se um menino, uma menina, né, ao acessar o seu livro didático, só vê homens em papel de destaque, ele vai aprender que só homens merecem papel de destaque. Se um menino e uma menina, estudante, vive 12, 15 anos na escola, onde a maioria de seus coleguinhas de classe, seus professores, diretores, coordenadores, orientadores, psicopedagogos são brancos, e os porteiros, inspetores, merendeiras, profissionais da limpeza negros, ele vai aprender hierarquia racial. Ele vai aprender hierarquia social facilmente. Não precisa nem ensinar ele, botar na lousa, botar no quadro, ele vai aprender. Pergunto de novo às senhoras, pergunto de novo aos senhores, que escola é essa? E que educação é essa? Agora eu estou entendendo, é preciso romper esse silêncio. Pesquisa de Harvard, instituição reconhecidamente, né, importante, mostra exatamente como o racismo pode afetar o desenvolvimento infantil. Em escolas majoritariamente brancas, aquele aluno negro nas escolas onde você tem a maioria branca está em constante sofrimento. Aliás, sou aluno não, né? Acontece comigo também, que sou professor, um dos únicos onde eu trabalho, né? Também provoca um sofrimento, dá uma solidão, é esquisito isso, né? É importante a gente parar e pensar sobre isso, romper esse silêncio. O racismo no Brasil, há quem diga, inclusive temos autoridades, né, trazendo essa ideia de que no Brasil não tem racismo, ou trazendo a ideia de que o racismo é coisa do passado. Eu penso, não é nada disso. O racismo não é coisa do passado, né? O racismo no Brasil, ele tem história, mas ele não é coisa do passado. E o racismo, ele se manifesta na sociedade brasileira de diversas maneiras. Queridinho, obrigado. Obrigado. Ele se manifesta na sociedade brasileira de diversas maneiras. Ele se manifesta da forma brutal, violência contra jovens negros. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Essa é a forma brutal do racismo se manifestar. Ele também pode se manifestar de forma sutil, né? Por exemplo, nos espaços que nós trabalhamos, maioria esmagadora branca, algumas escolas cometem o pecado de fazer a pedagogia do evento, né? Só lembra da existência do negro em 13 de maio e 20 de novembro. Acabou. Não lembra mais da existência do negro, né? O racismo também está ali se manifestando, né? O racismo também se manifesta dessa maneira. Isso também é matéria recente. Fevereiro de 22. Não quero colocar um filho negro nesse mundo. Medo da violência policial faz com que mulheres negras desistam de serem mães. Como que na nossa escola essa pauta não vai estar presente cotidianamente? Como? Não pode? Não está presente, Sandy, professora Marta. Uma discussão como essa não pode não estar presente. Milhões de pessoas em sofrimento cotidianamente. É preciso romper esse silêncio, não tenha dúvida, né, professora Carol? Precisamos encontrar uma forma de romper esse silêncio. Essa questão aqui é uma questão que me mobiliza muito. Eu tenho lido, tenho procurado estudar e compreender muito sobre isso. Vitória do movimento social negro, né?
Lembra que eu comentei aqui com senhoras e com senhores da Frente Negra Brasileira, primeira instituição negra de massa que nasceu em 1931, já defendia a história da África, dos africanos. 1931, década de 30, a Frente Negra já defendia. Em 2003, foi sancionada a 10639. 2003, a 10639, ano que vem vai fazer 20 anos. 20 anos. Sabemos que em 2008, a 10639 foi alterada pela 11645 e agora existe uma lei que determina o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. É lei. E, Fábio, por que você está sendo tão enfático? Vamos lá. 2003, quando a lei foi aprovada, muitos amigos meus, colegas profissionais com os quais eu aprendo muito, me indagaram. Caramba, Fábio, como é que eu vou fazer? Eu sou professor de química. Não sei nada sobre história da África. Isso em 2003, há 20 anos atrás. Não sei nada sobre história da África, dos africanos. Como é que eu vou fazer para fazer valer a lei? Eu falei, cara, vamos estudar. Vamos formar um grupo de estudo aqui na escola. Vamos lá, vamos falar com a direção. Vamos lá, eu também estou cheio de dúvida aqui. Vamos lá, vamos ler os PCNs, vamos ler os parâmetros. Vamos ver o que o próprio Ministério da Educação produziu. Porque essa lei não caiu do céu. Não caiu do céu. Isso foi resultado de estudo. Vamos procurar isso, vamos ver. Tá legal? Vamos. 20 anos depois, hoje, 20 anos depois, eu ouço o mesmo questionamento de colegas meus. Mesma coisa. 20 anos depois. Pô, Fábio, eu não sei como fazer. Pô, peço desculpa aos colegas, dou um abraço. Coisa linda que você fez. Posso te imitar nas outras encontros? Começar com um abraço, coisa extraordinária. O Sandy é extraordinário, né? Eu hoje, 20 anos depois, eu digo para esse colega, poxa, você para de preguiça. Já é possível você acessar uma quantidade gigantesca de produção acadêmica sobre o tema. Tem ali uma professora de matemática, Ana Paula Gonçalves, que ela sempre publica isso. Matemática, étnico-matemática, né, professora? Eu aprendi muita coisa com a professora sobre isso. Étnico-matemática. Tem como você estudar química, probabilidade, com o jogo de búzios do candomblé. Tem como fazer isso. É possível fazer isso. Hoje você tem um fartíssimo material disponível para fazer valer a lei. Por que não acontece? Pesquisa recente aqui no Rio de Janeiro indicou que 40% das escolas públicas trabalham efetivamente ao longo do ano a 10639. Públicas. Vamos romper o silêncio? Se nós fizéssemos aqui uma pesquisa nas escolas privadas que nós trabalhamos, a quantas anda 10639 a 11645, que é lei, não vão ter que romper o silêncio. A gente precisa romper o silêncio. A ausência da aplicabilidade dessa lei alimenta o racismo. Ou a ausência da aplicabilidade dessa lei é resultado do racismo. Fábio, que existe um problema anterior à lei. É a questão da falta da sensibilidade. Também. Porque só a existência da lei só indica que falta a intenção dele. Então se tenta pela imposição legal. Perfeito. Mas enquanto não houver uma sensibilidade, uma predisposição do professor intenção. Com a intenção da escola, dificilmente a lei vai ignorar. É por aí, Zé. É por aí. E a gente precisa romper esse silêncio. Não, mas é para romper mesmo. A ideia é essa. O Sandy deixou. Ele é grandão, a gente boa pra caramba. Ele deixou. A ideia é exatamente essa. Professora. Ele está coberto de razão, mas eu não gostaria só focar na escola. Claro. Cadê os pais? Claro. Se você não educar os pais, eu me dou ao luxo de ser avó. Então, simplesmente estou acompanhando a formação do meu neto. Muito bem formado. Agora, você precisa ter o WhatsApp
Virgem Maria Santíssima, WhatsApp de mãe, o que é isso? É coisa do demônio. Várias formas que o capeta se apresenta, né? Uma delas é o capeta, é mentiroso, é ardiloso. O capeta se apresenta dessa. Uma forma é o celular. Exatamente. Era minha mãe que mandou mensagem pra mim e tal. Mas enfim, sério, professora Graça, precisamos exatamente disso. Essa é a intenção, né, Sandra? Romper o silêncio. E aqui, pessoal, pensando. Não, tá maravilhoso. Pensando sobre a 10639 e 11645, olha só, gente. Essa pesquisa foi de 2019 na rede pública municipal de Fortaleza. Tá? 2019, ontem, na rede pública municipal de Fortaleza. Você sabe do que se trata a 10639 e 11645? 70% dos colegas disseram que nem sabe do que se trata. Nem sabe do que se trata. Rede Municipal de Fortaleza. A Fábio, por favor. Eu acho que nem precisava fazer esse adendo, né? Mas, infelizmente, aqui não, que é uma plateia qualificadíssima, né? Mas já ouvi em outros espaços, não como esse aqui, que vocês são maravilhosas e maravilhosos. Mas, Fábio, aqui no Rio de Janeiro isso não vai acontecer, não. Vai acontecer. Thaís, o que você acha, Thaís? Você aborda questões sobre a temática indígena e afro-brasileira nas suas aulas? Sim. A maioria sim. Ah, que legal. Apenas em datas festivas. Não é isso que diz a lei. A lei determina que isso esteja presente num projeto pedagógico da escola. Transversal. Trabalhado o ano inteiro. Na aula de literatura, filosofia, história, química, biologia, matemática. Não é só 13 de maio e 20 de novembro. Se você não aborda, selecione um dos motivos abaixo. A maioria esmagadora não tive formação específica. Eu acredito que isso também é uma questão. Porém, hoje, 20 anos depois, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, nós temos Pedro II dá curso sobre isso. Pedro II. A própria Fundação Getúlio Vargas dá curso sobre isso. PUC, estou falando das instituições privadas. O UERJ, o FRJ, todas as grandes universidades têm grupo de pesquisa sobre essa temática. Não é isso? Então, sei lá, sabe? 41 não tem conhecimento suficiente. Aí eu volto pro Zé. Será que teve a intenção dele? Tanto material é disponível. Né? Vou pedir licença para ouvir a professora Benilda aqui rapidamente. Guilherme, pode ser, queridão? Na questão da educação, eu fico pensando assim, como que os rituais pedagógicos fortalecem o racismo. O movimento negro já denuncia isso desde 1930, desde 1940, centenário da abolição em 88. Nós fomos ao MEC dizendo que a gente precisava de mudar a escola. Então, eu acho importante trazer a história, para a gente lembrar que o movimento negro sempre foi um sujeito político ativo. E a gente entregou esse protocolo para o MEC falando que é preciso discutir, porque a gente já entendia que rendimento escolar tem a ver com afetividade. Não discute DEB sem discutir racismo, não discute avanço educacional sem trabalhar a autoestima da criança negra. O racismo está ligado diretamente ao processo de ensino-aprendizagem. Não é à toa que todos os projetos de turmas aceleradas, ou dificuldade de aprendizagem, ou turmas com um número mais atrasado, quando as pessoas colocam essa turma mais envolvida, essa aqui é pior, as crianças negras estão em todas as turmas consideradas piores. Nós somos geneticamente capacitados, como qualquer outra pessoa branca. O projeto Genoma já disse isso, a ciência já legitimou isso. Por que é que a gente está congelado naquele lugar do não saber? É porque a professora negra, que não encosta na mão da criança negra, está fazendo com que ela se retraia e ela tenha vergonha da sua identidade. É porque o professor negro que chega na sala de aula e já tem o destino traçado, de onde até onde essa criança negra vai chegar, ele está contribuindo para o desenvolvimento desse menino. Não tem condições dessa pessoa querer avançar, deixando ele sempre calado, amuado, invisível, não fala da cultura, porque o menino negro, o criante com nome leve, não pode vestir a roupa branca dentro da escola, porque sabe que vai ser retaliado. E que a gente tem vergonha de pegar o livro de história na quinta série e ver a nossa história, que
começa os escravos, ninguém fala dos reis, das rainhas, da resistência. Se todo modelo que a escola traz é negativo, como é que a gente não tem rendimento escolar, gente? Se eu trabalho o dia inteiro, vou estudar só de noite em escola pública, lá longe, onde eu moro na periferia, como é que eu vou chegar igual e ter o mesmo rendimento? Eu lanço um livro falando exatamente sobre isso, bullying não, isso é racismo, negras em confidências, relatos de mulheres negras que sofreram violência no ensino fundamental. O bullying te descaracteriza, mas o racismo te desumaniza. E o curioso é que eu tenho escritoras no meu livro de 70 anos que conta a história aos 6 anos de idade. Quando eu tinha 6 anos, o Paulo José da Silva, ela sabe o nome do agressor, ela sabe a época que foi, ela sabe a situação que aconteceu, porque o racismo é uma violência que ele não vai sair da sua cabeça. Então a gente pega relatos como esse e vai dizer para o professor, preste atenção, porque a sua atitude é o ritual pedagógico que fortalece o racismo, o silêncio curricular e por aí vai. Então a lei de 10.609 foi um avanço, mas eu acho que o movimento negro teve uma grande sacada. Se nós formos, né, o povo negro proibido de frequentar a escola pública uma época da história do Brasil, a gente volta para dentro da escola para ensinar o professor a trabalhar a questão racial na escola. Porque nós entramos na escola porque ser uma idade positiva. A gente começou a trabalhar em identidade dos professores. Antes de fazer o trabalho com os alunos, a gente trabalha em identidade dos professores. Vem cá, vamos sentar aqui. Porque essa é a maneira que começa a se entender. Então, seu pai é preto, a sua mãe é branca, você pode ser branco, se seu pai é preto, não tem isso. Vamos ver quem que nós estamos falando de quem mesmo. Então, trabalhar a identidade do professor, que eu costumo dizer que o professor que olha para o espelho não acha sua cara preta legal, não vai trabalhar das letras, não. Eu digo sempre aos professores, se você não dá conta de trabalhar a questão racial na escola, se você não dá conta de entender sua identidade racial, saiba da escola. Porque o estrago que o racismo provoca na criança, não tem André Luiz, o Michel, os escritos de Menezes, não tem ninguém que vai mudar essa lógica. Porque são situações aparentemente sutis, mas extremamente eficazes para deformar a gente por resto da vida. E eu penso que o professor branco, que não tem uma reflexão crítica sobre as formas como o racismo se manifesta, ele também, mesmo que não tenha intenção, vai acabar colaborando para a reprodução do racismo. Então, sem dúvida nenhuma, é de fundamental importância romper esse silêncio, né? Por exemplo, a professora Graça lembrou aqui, as famílias também precisam ser implicadas, eu não tenho dúvida com relação a isso, né? Então, é de fundamental importância acompanhar o projeto político-pedagógico das escolas. Ué, cadê a 10.639, 11.645? Caramba, essa escola aqui é maravilhosa, tem um pátio, tem árvore, maravilhoso, tem parquinho, coisa linda, nossa, tem segurança, aula de inglês todo dia para criança, coisa maravilhosa. Tem professor negro? Tem psicopedagogo negro? Tem 10.639, 11.645? Isso deve estar na pauta também, porque senão, mesmo não sendo essa a intenção, seu filho, seu neto, sua filha, sua neta, vai estar sendo criado e aprendendo a naturalizar o racismo, a naturalizar a posição social que negros e negras ocupam. É preciso que a educação seja antirracista. É preciso que a escola seja antirracista. Isso é um compromisso de todo mundo. Há quem ainda diga, Carol, Sandy, Marta, que a luta contra o racismo é uma luta dos negros. Isso é um equívoco absurdo. O negro no Brasil não tem problema. O negro no Brasil é uma vítima. Quem tem problema é a sociedade brasileira. Consequentemente, todos nós que estamos comprometidos, ainda mais na qualidade de educadores que somos, com a construção de uma sociedade igual, plena, onde todas as existências possam ser possíveis, nós temos que ter o compromisso antirracista sim, independente da cor da nossa pele, independente de como nós somos lidos racialmente. É nosso compromisso, senão vai ser uma brincadeira isso, né? Isso não é brincadeira, né? Finalizando, cuidado da cabeça aí, não mais que aí, ó.
Não é o demônio, foi um interruptor ali. Fique tranquilo. Para a gente trazer, refletir sobre. Eu comecei com Paulo Freire e termino com Bell Hooks, que já falecida, infelizmente, uma professora estadunidense, estudiosa de relações raciais, estudiosa também do feminismo negro e freiriana. Nesse livro, inclusive, que é uma coleção de ensaios, ela diz claramente: o Paulo Freire me salvou. Paulo Freire é o cara, né? Então, eu comecei aqui lembrando Paulo Freire e encerro com uma reflexão de Bell Hooks. Nós, educadores, precisamos acessar a obra de Bell Hooks, né? E a coisa esquisita nesse livro, por exemplo, ele foi publicado em 96, só chegou aqui no Brasil em 2013. Coisa engraçada isso. A academia, eu trocaria a academia por escola. A escola não é o paraíso, mas o aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser criado. A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade, de exigir de nós e de nossos camaradas uma abertura da mente e do coração que nos permita encarar a realidade, ao mesmo tempo em que, coletivamente, imaginamos esquemas para cruzar fronteiras, para transgredir. Isso é educação como prática de liberdade. Esse deve ser, sem dúvida nenhuma, o nosso compromisso. E eu trago também aqui, para finalizar, dois camaradas, Simas e o nosso queridíssimo Rufino. O contrário da vida não é a morte. O contrário da vida é o desencanto. Nós temos experimentado, nós educadores, nos últimos anos, né, situações muito difíceis. Pessoas desacreditando e desvalorizando cada vez mais o nosso trabalho, colocando em dúvida o trabalho que a gente faz em sala de aula, mas eu continuo insistindo. É de fundamental importância que nós não nos desencantemos, porque desencantar é a morte, né? É preciso, mais do que nunca, acreditar, como o Krenak diz, que nós somos a cura do mundo, se a gente tiver consciência disso. Se não tiver, nós estragamos o mundo, né? E, sem dúvida, né, ter uma educação antirracista, uma pedagogia antirracista é mais do que uma necessidade, é imperativo. Sandy, posso ter mais 5 minutinhos? Não, tudo não, tem regra. Tá bom. Por exemplo, torcer pro Flamengo, um absurdo isso. A maioria aqui é botafoguense com certeza. Não vou nem fazer uma enquete aqui, porque o Guilherme não quer. O Guilherme quer lá, tá lá. 5 minutinhos, vocês têm essa paciência antes do lanche? Tem um lanche lá fora maravilhoso. Mas antes do lanche, vocês têm 5 minutinhos? Grande parcela da população que não é negra perceba. Porque o que aconteceu é que acabou que nós negros acostumamos a ver o branco, né? Então a gente vê o branco, ver, acostumado a observar. A ver, porque o foco também da sociedade está todo mês, está na mídia, tá? E mas a mão não é dupla, tanto que se confunde com Margarete Menezes, com a Zezé Mota, confundem o Djavan com o Milton Nascimento. Sabe, é como se fosse um bloco, sabe? E é porque não vê, então você entra no restaurante, onde só tem branco, não é para isso. Você é gente boa. E eu conheço um monte de gente de esquerda que entra no restaurante, só tem branco, e não percebe isso, que alguma coisa está errada. Se tem territorialidade, é apartheid. Se o seu nem botar preto e botar branco, é apartheid, caralho. Fingindo que não vê, mas é que não vê mesmo. Tem uma cegueira. Na literatura, tem essa crueldade, porque tem uma briga até hoje com Carolina Maria de Jesus. Na literatura, ela era catadora de papel e ela estudou até o 2º ano. Eu vi um homem falar, no primário, no ensino fundamental, um homem dizer, ela, uma mulher incapaz do período do concurso, imenso, para subordinar. Carolina
Maria Jesus, o que o mundo se espantou é como uma mulher que catava papel e que só estudou até o segundo era capaz de escrever aquilo. E escrever bem, errava algumas concordâncias gramaticais. O que eu acho que a gente não admite na Carolina de Jesus é a falta da academia nessa forma de academia. Então ela diz assim, a fome é uma invenção dos que comem. Enfim, então tem uma briga é como se dissesse o que eu sinto, o que eu e meus amigos, as pessoas que eu conheço, que são maravilhosas, que escrevem, Flávia Oliveira, todo mundo sabe do que eu vou dizer agora. A coisa mais triste é você chegar. E é isso que mais acontece nos ambientes onde tem maioria branca. O Brasil precisa falar assim, estamos brincando, não, precisamos ver isso. Então, o que eu sinto de mim é um olhar que diz assim, isso não é flagrável, isso pode se confundir com paranoia. Se toda hora você sente esse olhar, tudo você acha que é isso. E além disso, você não tem como provar mesmo. A pessoa pode ter impressão sua. Muito difícil, mas todo mundo sabe o que é. Todo mundo que é preto sabe o que é. São as artes plásticas dos negros de artesanato. Aí você vai ver, os galeristas também são todos brancos. E não estão percebendo isso. Não é que o cara seja mau. O cara é gay, descolado, está em todas as lutas pela universidade, só faltou esse pedaço. E não percebeu que há 10 gerações, 6 gerações. Não vem em casa comigo. Você não vê um sobrinho, um tio, um cônjuge. Toma cuidado aí. Ou pelo menos uma coisa estranha. Não está no escopo da minha família alguém aparecer aqui com o meu. Mas dá atenção. Pensar nisso, por exemplo. Sabe? Você pode saber disso sem nunca pensar nisso. Então eu acho que se você observar, tem uma cerca em todos os lugares de mais prestígio, onde não é tão fácil mesmo. A educação tem que ser democrática por isso. Como eu sei disso e tenho consciência disso, eu uso a minha arte como educação, porque eu sei muito bem que a arte é a educação informal mais poderosa. Assim, a gente, olha, eu tenho música que eu não gosto de canto, porque eu ouvi a filha da puta. E eu vou entender o que é. Aí quando você vê, ele fala, não vou cantar mais isso, peraí, não quero cantar, então que eu vou mão de mim. Sabe? É preciso que nós podemos, enquanto isso não vira oficial nas escolas, enquanto a gente não consegue avançar no nosso projeto educacional oficial, os artistas que dão conta, e os grandes professores criativos, maravilhosos, ousados, que são artistas também, nós é que damos conta disso, indo em todos os lugares. E acho que todos nós devemos fazer essa autoanálise, né, para a gente sair desse lugar e parar de reproduzir obras. Todos nós devemos fazer essa autoanálise, romper os silêncios, parar de reproduzir a obra da escravidão. A sua escola é muito boa, a minha escola é muito boa, mas talvez precise ser mais. Precise ser uma escola antirracista. Talvez você precise ser um professor, um educador, uma educadora antirracista, antissexista, anti-homofóbico. A sociedade exige esse posicionamento de nós. Muitíssimo obrigado, lindezas.